Som testando. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Tá bom assim, vaso? Tá? O negócio é chique demais, irmão. Meu Deus do céu. Mas que é meio assim, né? Meio difícil, né? Acostuma, né, irmão? Acostumado só no microfone ou na voz, mas Deus é bom. Meus irmãos, tenho a alegria de mais uma vez estar aqui com os irmãos nessa escola bíblica dominical. Tenho uma alegria, tenho aproximadamente 7 anos que sou aluno frequente. Eu digo a vocês que não tem coisa melhor do que poder ser aluno de EBD, porque esclarece o nosso entendimento, abre e tira as nossas dúvidas acerca da palavra de Deus e nos enriquece de conhecimento bíblico. Meus irmãos, estamos aqui na lição de número 10. Hoje nós falaremos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Estamos já prestes a terminar essa revista nesse trimestre e logo nós já daremos início a respeito do tema o avivamento espiritual, que é o próximo trimestre. Meus irmãos, eu não perguntei, mas os irmãos estão bem? Amém. Tá bem aí? Tá firme? Ah, glória a Deus. Tomou um cafezinho meio forte assim para dar uma despertada? Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá, vamos para a introdução. Quero estar lendo aqui a introdução com os irmãos nessa manhã. Diz assim: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Meus irmãos, antes de nós adentrar aqui na lição, é de suma importância nós darmos uma recapitulada, capítulos anteriores, lições anteriores. Nós estamos falando acerca do livro do profeta Ezequiel e nós aprendemos e temos aprendido ao longo desses domingos, ao longo desse trimestre, acerca da condição espiritual do povo israelita. E isso eu digo numa maneira geral, tanto o povo de Judá, quanto também o povo de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos também compreender, meus irmãos, ao longo dessa lição, que aqui quem é utilizado é o profeta Ezequiel. Ele é o arauto do Senhor, que foi à frente anunciando as profecias, né? O que o Senhor gostaria, o que o Senhor tinha para falar para a nação. Ezequiel foi exatamente o vaso, o homem utilizado, a ferramenta utilizada nas mãos do Senhor. E eu digo a vocês, meus irmãos, já disse algumas vezes anteriores, o Senhor, Ele espera que nós possamos nos colocar em suas mãos e nos render a Ele, para que Ele possa fazer de nós, homens de Deus, utilizáveis no presente século e na presente era que nós estamos vivendo. Eu posso acreditar e eu tenho fé que eu estou me deparando aqui diante de irmãos, diante de uma igreja que será uma igreja utilizada nas mãos do Senhor no presente século. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que aqui existe profetas e profetisas que ainda há de profetizar muito na nossa nação brasileira. Meus irmãos, o Brasil, o mundo, os seres humanos não espera mais uma cópia, mas o mundo espera um profeta, um homem e uma mulher de Deus que se coloque em suas mãos. Meus irmãos, compreendemos mediante então a presente lição que Israel foi avisado inúmeras vezes. Isso nós nos deparamos ao longo da lição desse trimestre. Israel foi avisado inúmeras vezes que o cativeiro viria sobre eles, que o Senhor
traria juízo sobre a vida deles, mas por justamente eles não darem ouvido à voz e à palavra de Deus, o Senhor então leva eles ao cativeiro. Então a justiça de Deus é feita na nação israelita. E o detalhe, meus irmãos, poderia alguém aqui nessa noite pensar, nessa manhã pensar: ah, mas Deus não é longânimo? Sim, Deus é longânimo, e a longanimidade de Deus foi tão grande que passou-se de geração a geração. Foi aproximadamente 1000 anos Deus usando profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que se o povo não se arrependesse, que se o povo não tornasse a Ele novamente, o Senhor traria juízo e justiça para eles. Então Deus foi extremamente longânimo, compassivo, paciente com o seu povo, mas infelizmente eles endureceram o coração e não deram crédito na palavra e nas profecias do Senhor. Meus irmãos, compreendemos então que Ezequiel, ele está justamente e foi levado justamente como cativo para a Babilônia. Ezequiel, ele é um dos que foi levado da turma de Judá, que foi levado para a Babilônia como cativo. Se nós observarmos dentro do contexto bíblico, então, que o reino do norte, que era Israel, já havia sido levado 722 anos antes de Cristo. E logo depois, Ezequiel com uma turma de Judá, que é o reino do sul, foram levados cativos pela Babilônia. Meus irmãos, o contexto que nós vamos compreender é um contexto que Ezequiel ele está dentro. É um contexto que Ezequiel está inserido, é um contexto que Ezequiel sabe exatamente o que está acontecendo, porque ele está sentindo na pele o que é ser alguém despatriado, o que é ser alguém longe de casa, do que é ser alguém que não está mais na sua residência, do que é alguém que já não pode mais ter contato com o templo, de alguém que não pode mais ter contato com a presença de Deus. Lembrando que a representação da presença de Deus estava no templo, justamente representada pela Arca da Aliança. E sendo assim, meus irmãos, então Ezequiel está inserido no cativeiro babilônico e eles estavam se deparando justamente com a nação destruída, o templo destruído, os sonhos destruídos, tudo por conta do quê? Porque Deus era ruim? Não. Porque Deus havia escolhido uma outra nação? Não. Porque Deus resolveu amar mais alguma outra nação do que eles? Também não. Justamente por conta da desobediência e a falta de humildade do povo israelita. E nós temos aqui a presente lição justamente para falar sobre a restauração do povo israelita. Restauração essa sendo a nacional e a espiritual. Meus irmãos, vamos aqui então adentrar no primeiro tópico sobre o significado do vale de ossos secos e também o primeiro subtópico, os ossos secos. Eu gostaria de pedir algo encarecidamente aos amados irmãos aqui nesta manhã, que preste atenção na mensagem do Senhor, que preste atenção na lição. Se você veio aqui só para vir para bater cartão, era melhor ter ficado em casa. Venha para prestar atenção e extrair o máximo da lição. Ah, mas o camarada não é bom. Pode não ser bom, mas a lição é boa. Ouça. Preste atenção o que o Senhor tem a falar para as nossas vidas, o que o Senhor tem para falar para a minha vida, o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Eu acredito que ninguém saiu de casa à toa para vir apenas aqui bater cartão, mas sim para aprender e extrair o máximo da palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês que ninguém aqui é proibido de glorificar. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, pois Ele é digno de adoração. Vamos aqui no primeiro subtópico, os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão, e o Senhor me levou em espírito, e isso diz respeito ao versículo 1, se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja,
por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Meus irmãos, compreendemos no presente primeiro subtópico acerca do vale de ossos secos. Compreendemos mediante as escrituras sagradas que Ezequiel foi levado numa visão pelo Senhor. Isso, meus irmãos, que Ezequiel já havia experimentado dessa experiência algumas outras vezes. O que está descrito nas Sagradas Escrituras. Por um exemplo, Ezequiel capítulo 1 e o versículo 1, Ezequiel capítulo 8 e o versículo 3, Ezequiel capítulo 11 e o versículo de número 24. Vamos estar lendo aqui Ezequiel capítulo 1 e o versículo 1, para nós observarmos que Ezequiel não estava tendo aqui no capítulo 37, a primeira experiência. Observamos aqui, vamos ver, já está aí, ó. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ou seja, o capítulo 37 não é a primeira experiência que Ezequiel estava tendo, não é o primeiro contato que Ezequiel estava tendo, não. Ezequiel, ele já havia tido outras experiências, ele já havia experimentado outras vezes da maneira como o Senhor havia falado com ele, da maneira como o Senhor havia comunicado com ele. Meus irmãos, Ezequiel ali não estava caindo de paraquedas. Ezequiel ali, ele não estava sendo um principiante, não. Ezequiel era alguém que já havia experimentado, ou seja, era algo certo, era algo genuíno, era algo verdadeiro. Ele não estava tendo alucinações, ele não estava tendo alguns problemas psicológicos, ele não é que ele estava com fome, e então ele começou a ter algumas distorções na sua mente. Não. Era exatamente uma visão que o Senhor estava dando para Ezequiel. Meus irmãos, compreendemos mediante a isso, justamente sobre o vale de ossos secos. Uma coisa, irmãos, que nós muito falamos e muito discorremos é acerca da condição dos ossos, é acerca da condição de como estavam aqueles ossos. Só que pouco nós ouvimos falar e pouco nós damos atenção que aqueles ossos ali um dia era um corpo perfeito. Um dia aquele corpo tinha carne, tinha nervos, tinha pele. Um dia todo aquele vale de ossos secos era exatamente seres humanos perfeitos. Nos atemos, meus irmãos, prestamos atenção no vale de ossos secos, mas poucas das vezes nós prestamos atenção que aquele vale outrora era pessoas perfeitas, que outrora aqueles ossos fazia compulsão, como que eu poderia dizer para os irmãos nessa manhã? Aqueles ossos ali, eles faziam composição a um corpo perfeito. Nós compreendemos, meus irmãos, que o povo israelita era um povo perfeito diante de Deus, era um povo abençoado por Deus, era um povo que tinha a bênção de Deus, era um povo exatamente, meus irmãos, que não tinha o que se queixar de Deus, porque era o próprio Deus pela vida deles, era o próprio Deus que pelejava por eles, era o próprio Deus que estava sobre a vida deles. Isso nós compreendemos mediante as Escrituras
escrituras sagradas, eles eram orgulhosos pelo templo que eles tinham, eles eram orgulhosos pelo exército que eles tinham, eles eram orgulhosos pelas batalhas que eles ganhavam, eles eram orgulhosos pela presença de Deus ser com eles, eles eram orgulhosos por eles ter uma pátria formada, eles tinham orgulho, meus irmãos, justamente por Deus abençoar eles, e isso era uma condição que antes eles tinham de ser ossos secos, isso era uma condição que antes eles tinham, antes deles se tornarem ossos sequíssimos. O que eu compreendo mediante as escrituras sagradas, meus irmãos, que quem nos dá a graça de nós alcançar bênçãos, que quem nos dá a graça e a condição, a força, o ânimo, a inteligência, a direção para nós galgar coisas, posições, é o próprio Deus. Não é que nós somos melhores, não é que nós temos algumas coisas assim, tal, não, é que o próprio Deus nos abençoa. Se a nossa casa é protegida, se nós sobrevivemos mediante a pandemia que nós passamos, não é que nós passamos um óleo na porta lá de casa, não é que nós lemos o Salmo 91, não é que nós deixamos a Bíblia aberta no Salmos 23, e por isso então nós somos protegidos. Não, é porque a bênção de Deus é por nossas vidas, é que a graça de Deus é por nossas vidas. E eu vou dizer aqui nessa noite, muitas das vezes nós nos comparamos com o mundo, mas esquecemos, meus irmãos, que tem muitos aí fora, ou melhor dizendo, tem o mundo, meus irmãos, está repleto de ossos secos, pessoas que acham que tem, mas na verdade não tem nada, pessoas que acham que pode, mas na verdade não pode nada. Agora, olhando para nós num contexto primeiramente físico e espiritual, nós estamos numa posição melhor do que o mundo, nós estamos, meus irmãos, numa posição melhor do que os que estão lá fora. Por quê? Porque temos a bênção de Deus, porque temos o cuidado de Deus. Muitas famílias perderam entes queridos, mas a nossa família foi preservada. Muitos, meus irmãos, estão passando por depressão, por circunstâncias adversas, mas a nossa casa está protegida, a nossa casa está guardada, nós estamos bem psicologicamente, eu acredito pelo menos, aleluias, eu acredito pelo menos, meus irmãos, nós estamos numa posição melhor do que o mundo. Mas o que é isso? É que nós ganhamos na loteria? Não, nós nem jogamos. Eu acredito que pelo menos ninguém joga, né? Ou faz uma fezinha aí no final do ano. Não é que nós ganhamos na loteria, não é que nós compramos como que é o nome a telecena, não é que nós compramos a telecena, não é que nós jogamos na quina, na quadra e assim por diante. Não é por conta disso, não, e nós não caminhamos também pela trapaça, não caminhamos também pelo engano, não, eu acredito pelo menos, que não caminhamos por essas direções, mas o que, meus irmãos, se nós temos um carro, se nós temos casa, se nós temos condição de comer uma carne assada, se nós temos condição de comprar uma roupa boa, se nós temos saúde, irmão Josué, mas eu passei por uma situação na minha saúde. Mas você está vivo ainda, meu irmão, tu está vivo ainda, minha irmã, isso significa a bênção de Deus. E Israel experimentava disso antes deles se tornarem um vale de ossos secos. Israel tinha, meus irmãos, um corpo perfeito, era privilegiado pelo Senhor, tinha a bênção de Deus sobre eles. Aí o questionamento fica nessa manhã: por que desviar, se aqui nós temos tudo? Por que se afastar da presença de Deus, se nós temos tudo? Por que dar lugar e dar credibilidade ao diabo, se nós temos aqui tudo? O Salmos 23, ele expressa muito bem isso. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Porque somos melhores? Não, por conta dele. Exatamente por conta dele. Exatamente, meus irmãos.
Exatamente. Não estou aqui, meus irmãos, também dizendo que nós estamos isentos de problemas. Irmãos, nós temos problemas diversos, temos sim. Por quê? Porque somos seres humanos, não temos uma areola na nossa cabeça, não temos asa de anjos, nós não fomos ainda transfigurados, ou melhor dizendo, nós não fomos ainda glorificados, não temos um corpo mudado, transformado pelo Senhor. Não temos ainda, temos problemas inúmeros, mas em tudo isso temos ao Senhor Deus que poderá nos dar graça, condição, direção, sabedoria, força, ânimo para vencer todo e qualquer empecilho. Vejamos então, meus irmãos, os ossos secos era a condição e a situação de Israel. Lembrando que um dia Israel era um povo que era referência. Lembrando que um dia Israel era um povo abençoado, protegido, guardado e assim por diante. Israel era beneficiado por conta da presença do Senhor, mas infelizmente não deram crédito, não deram ouvido ao que o Senhor estava usando os homens de Deus e as mulheres de Deus para falar com eles, que se eles se afastassem, eles deveriam se arrepender e voltar, caso contrário, o Senhor viria com justiça sobre a vida deles. Irmão Josué, por que isso? Deus é um Deus possessivo? Deus é um Deus doentio, que Ele quer só para Ele? Deus é um Deus que é igual um namorado possessivo, doentio, que se não fazer assim e assim por diante, o namorado vai fazer tal coisa, vai agredir, vai matar e assim por diante? Não, Deus não é um Deus possessivo, Deus não é um Deus problemático, não, é exatamente, meus irmãos, Deus dizendo para o povo israelita: não se afastem de mim, se afastar de mim é problema. Se afastar de mim, as nações virão atingir vocês. Se afastar de mim é como um peixe fora d'água, é não ter vida, é não ter sucesso, é estar vulnerável ao diabo, é estar vulnerável para os inimigos atacar vocês. Então Deus não é um Deus possessivo, é exatamente uma palavra de um pai e de uma mãe para o filho tomar cuidado nas influências, para os filhos tomar cuidado aonde eles andam, tomar cuidado aonde eles frequentam, tomar cuidado com quem influencia eles. É exatamente isso, é um cuidado de um pai com um filho. Então Deus não é um Deus possessivo. E quando, meus irmãos, prestem atenção, e quando Deus ele fala conosco acerca de uma certa correção, quando Deus ele fala conosco acerca de nós se corrigir, acerca de nós tomar a direção certa, não é que Deus ele é alguém possessivo, problemático, não é que Deus ele tem problemas psicológicos, não é isso, é que exatamente Ele está nos privando de problemas futuros, é que Deus está exatamente nos livrando de problemas futuros, é que exatamente Deus está nos livrando de circunstâncias, ou até mesmo de que o diabo venha ceifar nossa vida futuramente. É exatamente sobre isso. Quando Deus ele fala para a pessoa fazer tal coisa, não é que Deus está querendo expor, mas exatamente Deus está dizendo: faça isso porque eu quero o melhor para a sua vida, porque eu quero o melhor para você. Quando Deus fala para alguém: ore mais, jejue mais, faça isso, faça aquilo, não é que Deus está querendo que você fique alguém beato, que você fique alguém quadrado, não esses pensamentos mundanos que as pessoas nos empregam e colocam em nós, não é isso, mas é que tão somente Deus quer o melhor para as nossas vidas, é que tão somente Deus quer o melhor para nós. Eu já escutei não de Deus. Quem disse que não? Eu já ouvi não de Deus algumas vezes. É bom? Não é bom. Por quê? Porque criamos expectativa justamente naquilo que antes a gente planejava, sonhava, e assim por diante, queria construir algumas coisas em cima disso, e Deus simplesmente chegou e disse não. Exatamente, Deus disse não.
que é isso? Deus é um Deus ruim? Não, exatamente, é um Deus bom, porque Ele sabe que poderá futuramente dar algum problema, e pode ser que nós soframos consequências ruins. Então é melhor ouvir hoje um não, a gente sarar a ferida, né? Claro, porque cria expectativa, e prosseguir, avançar, e andar, e prosseguir, e andar, e prosseguir. Eu me lembro de um pastor Luciano Subirá. Ele conta uma experiência, quando ele estava no auge do ministério dele, pregando e tal, viajando, nacionalmente, internacionalmente, e avião para cá, e avião para lá, e Deus usando aquela bênção de Deus. E ele disse assim, que dado momento, ele foi fazer uma viagem, ele foi fazer uma agenda, e aí, determinado momento, ele sofreu um acidente. Não foi por conta de que ele não estava orando, porque ele estava orando. Era alguém que estava se policiando, era alguém que estava vigiando, era alguém que exatamente queria o mais de Deus, queria que os planos de Deus se concretizassem na vida dele. E aí ele sofreu um trágico acidente, o carro teve perda total, a família foi preservada, ninguém sofreu nada, ele não sofreu nada, tão simplesmente o carro teve perda total. E aí ele foi questionar a Deus, mas Deus, eu sei que eu estou bem diante de Ti. Ele fez uma autoanálise, um exame nele. Eu sei que eu estou bem contigo. E não foi por falta de orar, porque eu vim orando, estava orando, do início da minha casa até o trajeto, eu estava orando. Eu não sei, Senhor, o que aconteceu. Eu estava jejuando, estava orando, estava buscando. Eu não sei por que aconteceu esse acidente, sendo que eu estaria indo para pregar sua palavra. Aí ele continua dizendo que passou-se o tempo, passou-se alguns meses, ele foi ordenado a ser pastor, ou melhor dizendo, ele foi ordenado a cuidar de um campo. E aí, passado-se mais algum tempo, isso já se passou anos, e ele naquele mesmo questionamento, Senhor, por que o Senhor permitiu aquele acidente? Porque eu não dei brecha para o diabo, porque eu não dei lugar para o diabo, eu estava exatamente lhe buscando, eu estava me santificando, estava lhe buscando como um bom servo. E aí o Senhor em silêncio não falava com ele acerca disso, até que em dado momento, um servo do Senhor um servo de Deus foi usado pelo Senhor e disse a ele, eu permiti que o acidente acontecesse na tua vida, porque o teu ministério estava crescendo demais, e você não iria suportar o peso do ministério, e logo o ministério iria te matar, iria te sufocar. Então eu permiti o acidente para que você agora possa prestar atenção e amadurecer espiritualmente, e então você possa dar sequência no seu ministério. Eu permiti o acidente não porque eu não lhe amo, eu lhe amo sim, mas porque o ministério futuramente iria te sufocar, iria te matar, e você iria se frustrar espiritualmente e ministerialmente. Então eu permiti o acidente para que você pudesse amadurecer um pouco mais, para que você pudesse aprender um pouco mais, para que você pudesse pegar mais estrutura para aguentar o peso do ministério. Então Deus justamente Ele permite circunstâncias, Ele diz não para as nossas vidas, Ele diz não para as nossas circunstâncias, Ele diz não para os nossos propósitos, Ele diz não para os nossos sonhos, Ele diz não para os nossos projetos. Por quê? Porque Deus não lhe ama? Não, porque Ele nos ama exatamente, mas porque Ele sabe o que acontecerá futuramente. Então Deus estava usando os profetas para avisar o povo, se arrependam, volte para mim. Não sou namorado possessivo, volte para mim. Não sou problemático, volte para mim. Ó peixe, vem para a água, porque somente na água você vai ter vida, somente na água você vai ter existência. Vem para mim, vem para mim. E aí nós entendemos o porquê que nós não conseguimos viver longe da presença de Deus. E aí nós entendemos o porquê que nós não ficamos bem longe da presença de Deus. Apesar de alguns problemas nos separar de Deus, nós sentimos um vazio,
nós sentimos incompletos, nós sentimos que não estamos bem, nós sentimos que nós não estamos no local certo. Por quê? Porque é exatamente isso, porque o peixe não vive fora d'água, o peixe ele precisa estar dentro da água para existir. Assim somos nós. Quando você tiver tal sentimento e tal sensação na sua vida, cabe a nós parar para nos autoexaminar e prestar atenção se nós estamos afastados de Deus ou não. Aleluias, aleluias. Deus estava dizendo para o povo: se arrependam, venham, volte para mim. Se arrependam, volte para mim. Se arrependam, volte para mim. Era uma nação perfeita, mas por não dar ouvido, infelizmente, se tornaram numa condição de um vale de ossos secos. Vamos para o segundo subtópico, o significado. Nos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva. E pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas, com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Ezequiel, capítulo 33 e o versículo 21. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Meus irmãos, vamos estar lendo aqui 2 Reis, capítulo de número 25, versículo de número 10, versículo de número 11, e também 2 Crônicas, capítulo 36 e o versículo 20. Vamos estar lendo aqui nesta manhã. 2 Reis 25, 10. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Versículo 11. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Isso mostra que não restou nenhum, mas todos foram levados. 2 Crônicas 36, 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Então vamos compreender, meus irmãos, que justamente o vale de ossos secos, isso é tanto para mostrar a condição de Israel, mas também é para mostrar acerca da dispersão do povo israelita, acerca da dispersão do povo no meio das nações, no meio da região daquela época. Compreendemos, meus irmãos, no versículo 11, do 11 ao 14, que essa profecia diz respeito justamente acerca de quem? De Israel, acerca da nação escolhida, acerca do povo escolhido de Deus. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração, nós que pregamos, nós que falamos acerca da palavra de Deus, nós temos que levar em consideração sempre de falar acerca de quem a visão, a profecia está se referindo. Quando nós falamos acerca do vale de ossos secos, logo tem que vir na nossa mente que essa visão diz respeito ao povo israelita. Primeiro, que mostra a condição espiritual, que eles estavam como
ossos sequíssimos, que eles estavam numa condição de ossos, que eles estavam numa condição de decadência espiritual. E uma outra condição é que os ossos estavam todos bagunçados, os ossos estavam todos esparramados. Isso mostra também que as nações seriam dispersas, seriam esparramadas. Meus irmãos, quando Babilônia, quando levou o povo cativo, nós compreendemos, mediante as escrituras sagradas, que o povo se esparramou, o povo tomou outras direções, o povo tomou outras localidades. Isso nos mostra, mediante as escrituras sagradas, que, por um exemplo, houve-se então o povo de Samaria, que foi um povo originário dos hebreus, do povo judeu, que se misturou com outras nações. Se nós observarmos, meus irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele pregando, falando em sinagogas, em várias cidades, em várias localidades. Mas por quê? Tudo isso dado pela dispersão do povo, aonde o povo judeu ia e tinha uma aglomeração, eles fizeram ali um local para eles adorar o Senhor, eles fizeram um local para eles falar da lei do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, nas suas viagens missionárias, ele vai se deparar em várias sinagogas, em vários pontos aonde os judeus se reuniam para falar da lei do Senhor, para falar da palavra do Senhor, para falar sobre o profeta Isaías e assim por diante. Por que, presbítero Josué? Era profecia de Ezequiel se cumprindo, que o povo seria esparramado, que o povo seria aspergido, que o povo tomaria outros rumos e outras direções. Mas o que é isso, presbítero Josué? Por não ouvirem a voz do Senhor. Tudo se resume na desobediência, tudo se resume por não darem créditos ao que o Senhor dizia. Mas era um profeta que não tinha nome, não interessa, mas era profeta de Deus. Mas ele não sabia falar muito bem não. Por um exemplo, Amós, um boieiro, cuidava de alguns bois, era um fazendeiro, Amós. Mas não interessa, era profeta de Deus. E ele anunciou, sim, ele anunciou. Mas não tinha nome, não tinha status, não tinha glória, não tinha posição, não falava bem, não interessa, era profeta de Deus. Era profeta de Deus, era profeta de Deus, era a palavra de Deus que estava sendo anunciada. E eu vou dizer a vocês nesta manhã, que muitos de nós fazem acepção, fazem preconceito contra alguns homens e algumas mulheres que falam acerca da palavra dele. Mas quem é essa pessoa? Não sabe falar bem, não fez nenhum curso teológico. Mas quem é essa pessoa? Isso e aquilo, e assim por diante, mas não sabe o que é isso, mas não sabe o que é aquilo. Não interessa, ele está falando sobre a palavra, desde que seja bíblico, está falando sobre a palavra de Deus, e é digna de aceitação, é digna de crédito, é digna de nós termos ouvidos e atenção para a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez, eu estava num culto em Cristalina, estávamos em número menor, nem o pastor Emerson estava nesse dia, era um pouquinho de gente que estava, um dia de chuva, meus irmãos, misericórdia. E eu me lembro, aquele culto, aquelas pouquinhas pessoas e tal, e aí aquela bênção de Deus, aquela presença de Deus e tal, e aí um irmão pegou e trouxe uma palavra. Irmão, mas que palavra que foi aquela? Eu que estava precisando ser ministrado, porque eu fui para pregar, e eu precisava ser ministrado, e o Senhor falou comigo, falou exatamente o que estava acontecendo com a minha vida. Mas aí eu pergunto para vocês, era um pastor? Era um profeta? Era um renomado? Era um teólogo? Era alguém que tinha status? Não, exatamente não, mas estava sobre a direção de Deus, estava sobre a direção de Deus, estava sobre a direção de Deus.
Irmão Josué, você tem preconceito quem faz teologia? De forma nenhuma, tanto é que eu já fiz e procuro me aperfeiçoar mais. Mas o melhor do crente, o melhor do obreiro é ser dirigido pelo Senhor. E os profetas aqui não estavam falando de si mesmo, mas estavam falando sobre a direção de Deus. Dê crédito, meu irmão, ao que o Senhor fala ao seu coração. Dê crédito, minha irmã, o que Deus fala para você. Dê crédito, varão, dê crédito, varoa, ao que Jesus já tem muito tempo falado pelos seus servos. Ah, mas não é o pastor Erisvaldo, é Deus que está falando contigo. Ah, mas não é a pastora Ana Cláudia. Ah, mas não é o presbítero Josué. Ah, mas não é o pastor Emerson. Ah, mas não é o pastor Andreus. Oh, dê crédito, dê crédito. Se tem embasamento bíblico, se está arraigado pela palavra de Deus, dê crédito, porque é o Senhor falando contigo. Desprezaram. Eliseu, meu Deus do céu, Eliseu estava na 12ª junta de boi, arando, cuidando da fazendinha, talvez do seu pai, dos seus parentes, ou ele era um empregado, não sei, mas estava lá trabalhando, um serviçal, estava lá, vai boi, vai boi, vai boi, bora boi, que nós temos que trabalhar, bora. E o suor escorrendo, e o cansaço batendo, e o sol quente escaldante, vai boi, e o céu já estava olhando para ele há muito tempo, e o próprio Deus dirigiu Elias para chegar até Eliseu, e a palavra do Senhor vai dizer que quem foi o substituto foi o próprio Eliseu, substituto do ministério, aleluias. Foi o próprio Eliseu. Ah, mas ele não fazia parte do rancho dos profetas. É verdade, ele não fazia parte do rancho dos profetas, mas a bênção e a vontade de Deus estava sobre ele. Não se compare, minha irmã, não se compare, meu irmão. O que o céu tem para a sua vida é para a sua vida. Não queira desejar o do outro, não queira desejar o do vizinho, não queira desejar do fulano, não. Queira desejar tão somente o que o céu já tem preparado e reservado para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa existência. É exatamente isso. Por muitas vezes, irmãos, eu me deparei sim por frustrações. Por muitas vezes eu já me deparei por tristezas no meu coração, de pregar uma mensagem e não sair exatamente como eu desejava, como estava na minha mente. Como que é, né? A gente prega tão bem na nossa mente, mas na hora sai aquele fiasco. Misericórdia. Apesar de nós tentar dar o melhor, não sai como a gente planejou, né, Marcelo? Meu Deus do céu, a gente fica lá, pelo menos eu fico, numa noite anterior, e eu vou, pai, vou pregar aqui, pá, e assim por diante, ou antes da pregação, e pá, vai ser esse ponto, e assim terra, aí chega na hora, não sai como esperado. E muitas das vezes eu voltei, irmã Silene, voltei para casa, entristecido. Eu olhava para o pastor Erisvaldo, meu Deus do céu, que homem de Deus. Olhava para a pastora Ana Cláudia, meu Deus do céu. Olhava para o pastor Emerson, eu olhava para o pastor Andreilson, olhava para os homens de Deus aqui, ó, os meus irmãos, usados por Deus. E eu, meu Deus do céu, que situação é essa? A frustração batia no meu coração. Até que certo dia, eu compreendi uma coisa, que estou começando agora. O pastor Erisvaldo, o fulano de tal, já está há muito tempo na minha frente. É competição, irmão Josué? Não, experiência. Experiência. Estou começando hoje, tenho 3 anos de ministério agora. O fulano de tal já tem 30. A fulana de tal já tem 20. Já está há muito tempo na nossa frente. As caras quebradas que nós estamos tendo agora, eles já tiveram há muito tempo atrás. Então não é questão de se comparar, é questão da gente ter experiência. É exatamente nós esperar o nosso momento, é exatamente nós aprender com os erros. Oh Jesus, eu errei,
Eu gaguejei, Jesus. Meu Deus do céu, o nervoso me bateu, Jesus. Mas na próxima vez eu vou conter mais, eu vou orar mais, para que eu possa me controlar mais os ânimos, o sistema nervoso. Eu vou orar mais para que o Senhor me dê paz, tranquilidade. Exatamente isso. Exatamente isso. O que eu estou aprendendo agora, vixe, tem muita gente que já... Pastor Emerson, o senhor tem quanto tempo de ministério? Tem uns 10 anos ou mais. Por aí. Pastor Andrei, o senhor tem quantos anos? 18? 10, 15, 10? Menos? 18? Não tem como eu me comparar. 2 anos, 3 anos que eu estou iniciando. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. O que Deus tem para a sua vida, vá. Dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. A pregação dessa vez não foi boa, o louvor não saiu, não veio aquela unção. Não se relaxe também, não se acostuma também não. Não vem ficar igual água de dengue parada, não, criando lodo não. Não, Jesus, hoje não foi dessa vez, mas na próxima vez eu vou orar para o Senhor me dar unção, presença. Eu vou orar para o Senhor me dar calma, tranquilidade. Eu vou orar para o Senhor me dar uma mensagem com ponto e assim por diante, para mim não me atropelar no texto. É exatamente assim, é aprendendo vez após vez. É aprendendo vez após vez. E aqui estava o povo, meus irmãos, aleluias. Estava o povo aqui, disperso, por não dar ouvido à voz do Senhor. Estava aqui o povo, todo esparramado, não deram ouvido. Coitado daquele profeta. Os profetas menores, já pensou? Se eles soubessem que hoje em dia eles são os profetas menores. Mas porque o ministério deles não foi grande? Não, justamente pelo tamanho do livro ser pequeno. Já pensou? Se eles olhassem hoje, talvez alguns, não sei como que era a pessoa deles, mas talvez algum deles poderia se sentir com um grau de inferioridade. Meus irmãos, mas independente disso, estavam todos sobre a direção de Deus. Estavam todos sobre a vontade de Deus, estavam todos sobre o querer de Deus. Digo às irmãs e os irmãos dessa noite, nessa manhã, se Deus lhe direcionar, minha irmã, meu irmão, deixa Deus te usar, dá lugar, se desprenda do medo, se desprenda daquilo que amarra, que te algema, se desprenda, dê liberdade para o Espírito de Deus lhe usar. Dê liberdade para o Espírito de Deus te tomar. Dê liberdade. Tem muitos crentes aqui que era para muito tempo já ter profetizado coisas maravilhosas, mas o medo prende, o medo segura. O medo, eu entendo por um lado que algumas pessoas têm um medo de falar coisa da carne, besteira, ou coisa do tipo, que não seja na direção de Deus. Eu entendo tal preocupação, mas seja necessário do Senhor te dar direção para que o Senhor lhe use, mediante aquilo que Ele está colocando no seu coração. Vamos para o terceiro subtópico, a promessa de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, prometeu trazê-lo de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual. Vamos estar lendo aqui Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Vamos ler também, aleluias, Levíticos, capítulo de número 26, versículo 36. Peraí, vamos ler Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 25, 36 e 37, aleluias. Vamos estar lendo aqui Oséias. Meu irmão, me perdoe, eu confundi a sua cabeça, é Oséias primeiro. Oséias, vamos lá, Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque
ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e as ligará. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25, 36 e 37. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Versículo 36. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que te vir exposto sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. 37. E será por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos, aqui o Senhor te levará. Vejamos, meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui, depois nós lemos outros versículos. Vejamos, o mesmo Deus que abriu as feridas, era o mesmo Deus que iria sarar. Por isso que eu me alegro, meus irmãos, que é melhor nós sermos tratados na mão de Deus do que nós sermos tratados na mão do diabo. Meus irmãos, o diabo não tem dó, o diabo não tem piedade, o diabo ele não tem compaixão, ele tão somente tem o prazer e a vontade de colocar o homem no pó e na cinza, assim como aconteceu com Jó. Quem vai se lembrar de Jó? A situação que Jó se encontrou. Então é melhor nós estarmos nas mãos de Deus e sermos tratados por Deus, porque é o momento de nós dizer um ai, ao momento de nós dizer ai, 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 o momento de nós dizer está doendo, o Senhor poderá trazer para nós o devido remédio, a devida condição para nós suportar o processo. Meus irmãos, e vejamos que foi exatamente isso o que aconteceu com o povo israelita. A ferida foi aberta, eles foram despatriados, eles saíram da sua terra, eles estavam longe de casa, o templo foi destruído, a glória de Israel foi tirada do templo. Se nós voltarmos lições anteriores, nós vamos compreender, meus irmãos, que a glória do Senhor saiu do templo, ou seja, estava tão somente o templo feito de cimento, feito de alvenaria, feito de pedra, feito pelas mãos de homem, mas a glória do Senhor já havia se retirado. Ah, meus irmãos, eu poderia dizer nesta manhã que eles tinham uma ferida, eles tinham uma machucadura, eles tinham um ferimento neles, que não poderia ser cicatrizado por nenhuma outra pessoa, senão pelo Senhor, senão por Deus, senão por Ele. Melhor é cair nas mãos dele, melhor é ser tratado por ele, melhor ser ajustado por ele, melhor é ser amoldado nas mãos do oleiro. Irmão Josué, você está falando coisa com coisa. Não, meu irmão, eu já passei por algumas circunstâncias aí que eu vou te falar, hein? Misericórdia. Ao ponto de eu ver o motor do meu carro quase para fundir. Missionária Jaqueline, missionária Elisete se lembra muito bem disso, de faltar quase 20 dentes da correia do motor do meu carro e não fundir. E eu vi aquilo ali, eu falei, Jesus, o que é isso? Os mecânicos olharam, era para ter fundido, era para ter acontecido algum problema, era para no mínimo ter empenado alguma coisa, mas não, Deus conservou, Deus conservou, Deus conservou, Deus conservou, Deus conservou. E o que era aquilo? Era Deus tratando. Irmão Josué, mas isso é muito simples. Ih, irmão, eu estou começando agora. Estou começando agora, irmã Ângela. Começando agora. Mas melhor é cair nas mãos do Senhor. Melhor é cair nas mãos dele, ser ajustado por ele, do que ser trabalhado, ajustado pelas mãos do diabo. Melhor é cair nas mãos de Deus. Vejamos, meus irmãos, o contexto, que o próprio Moisés já havia falado, que se porventura eles desobedecessem, gerações anteriores, o pai do pai, neto, vô, não sei, já havia ouvido tal palavra, que se eles se desviassem, então o Senhor iria
colocar eles por dispersão no meio das nações. O Senhor iria esparramar eles no meio do povo, no meio das nações vizinhas. E isso aconteceu. Vamos ler aqui também Jeremias capítulo 31 e o versículo 17. Porque da mesma forma como Deus esparramou, o próprio Deus disse que iria tornar novamente a juntar eles. Jeremias capítulo 31 e o versículo de número 17. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu pai. Vamos ler também Ezequiel 11, 17. Aleluias. Isso nos diz e nos mostra acerca que o Senhor iria trazer novamente eles. Portanto diz, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Então, da mesma forma como Deus estava permitindo que eles se esparramassem, o próprio Deus novamente iria ajuntar eles novamente. O próprio Deus iria permitir com que eles se reunissem novamente. O mesmo Deus que abre, meus irmãos, feridas, é o mesmo Deus que fecha feridas. O mesmo Deus que causa ferimentos, é o mesmo Deus que traz a cura para esses ferimentos. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor. Meus irmãos, a visão ela vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual. Vamos aqui estar já indo para o segundo tópico e o primeiro subtópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações, a diáspora de Israel e de Judá. A primeira diáspora aconteceu em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. A maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Vejamos, meus irmãos, que o mesmo Deus que havia permitido com que eles fossem levados cativeiro, primeiramente foram levados pelos assírios. Isso foi dado em 722 a.C. e logo depois foi em 605 a.C. pelo rei Nabucodonosor, que foi tão somente a Babilônia. Tanto essas nações que levaram esse povo para o cativeiro, meus irmãos, vamos compreender que apesar deles passar por 70 anos num cativeiro, logo o Senhor permitiu com que eles pudessem voltar para casa. Só que o texto vai nos dizer que nem todos voltaram. Segundo alguns comentaristas, por um exemplo, Matthew Henry, ele vai nos dizer, meus irmãos, que o povo que foi levado na primeira leva, o povo que foi levado pela Síria, aquela nação, a nação de Israel, eles nunca, ou melhor dizendo, praticamente nem todos voltaram para Judá novamente, praticamente nem todos voltaram novamente para a sua pátria. Infelizmente se casaram com outros povos, infelizmente se misturaram com outras nações, infelizmente, meus irmãos, se acostumaram, mudaram o seu costume, mudaram a sua vida, a se adaptar a outras culturas diferentes do povo judeu. Então o povo, a primeira leva que foi levado pelos assírios, infelizmente eles não voltaram, pelo menos nem todos voltaram para Judá.
mas compreendemos mediante as Escrituras Sagradas e no auxílio de alguns comentaristas, eles vão nos dizer que então o povo de Judá que foi levado pela Babilônia, pelos babilônicos, eles puderam voltar, não foi todos também, mas voltaram boa parte para Judá. O que é isso, irmão Josué? Tudo isso por conta da desobediência. O povo que foi levado por segundo em 605 a.C. pela Babilônia, eles ainda em meio a alguns tempos, eles faziam umas reformas, eles se reconciliavam com o Senhor. Existe um espaço de aproximadamente 150 anos de diferença entre uma leva e outra, entre o povo de Israel e de Judá. Existe um espaço de 150 anos, mas por quê? Porque apesar dos seus problemas, eles ainda se arrependiam. Vinha um rei e tal, se arrependia e tal, vinha uma reforma e ele se ajustava, e então o Senhor permitia, ficava mais um tempo. Mas houve um dado momento, uma circunstância que já não houve mais jeito, mas que tão somente o povo foi levado cativo pelos babilônicos. Judá, o reino do sul, então foi levado cativo pelos babilônicos. Vejamos, quando Ciro, ele deu decreto que permitia do povo voltar, isso foi em 538 a.C., nem todos voltaram, nem todos retornaram para a pátria, foi somente um remanescente. Encontramos isso em Esdras, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Irmão, coloca aí para nós, vamos ler aí também. Esdras, capítulo de número 1, versículo 1 e o 2, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então vejamos que Deus permite que o povo voltasse para a sua terra, mas infelizmente nem todos voltaram, foi tão somente um remanescente. O reino de Judá, que foi levado cativo pelos babilônicos, voltaram, mas o povo de Israel, que é o reino do sul, infelizmente, o reino do norte, infelizmente, não puderam voltar. Meus irmãos, nós observamos aqui mediante a lição que nos tempos do Novo Testamento haviam comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Vejamos, foi o que eu disse aos irmãos nesta manhã, um pouco anteriormente, que quando o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias, em vários momentos ele pregou, ele falou em sinagogas, e isso não foi tão somente só em Jerusalém, que era o centro, mas ele pregou em vários lugares onde tinha um ajuntamento de judeu, ali tinha uma sinagoga para que eles pudessem ler a lei do Senhor, e então eles pudessem orar, e assim por diante, fazer todos os seus rituais. Meus irmãos, compreendemos mediante a isso, que a profecia aqui está dizendo acerca de uma diáspora posterior, sobre algo que iria acontecer no futuro, algo que iria acontecer logo à frente. Apesar do povo ter voltado, o povo ainda assim não havia se juntado totalmente, mas o Senhor estava dizendo que seria algo futuro. O que significa diáspora, irmão Josué? Significa dispersão, significa, meus irmãos, que o povo estava esparramado, significa que o povo estava distribuído em várias localidades. Embora eles tinham o edito de Ciro para voltar para Judá, infelizmente nem todos voltaram, nem todos ficaram ali juntos novamente.
Vamos para o segundo tópico. Eu não perguntei até agora, mas alguém tem tido alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí, irmãos? A gente fica assim, né? Fica meio nervoso, tal. Dá umas gaguejadas, dá umas perdidas. Às vezes dá uns brancos aqui, irmãos. Olha, só os céus para testemunhar isso. Só Jesus para ver os brancos que às vezes dá aqui. Oh, misericórdia. Mas alguém tem alguma dúvida, irmãos? Tá ficando bem esclarecido? Tá mesmo? Tem falsidade aí não? Olha, hein? Tá tudo certo aí, irmã Simone? Tá. Segundo subtópico, renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, de 33 por 14 votos, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções, estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia que as tropas britânicas deixaram o país, e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então Israel se tornou uma nação soberana. Vejamos, vamos ler aqui Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Aleluias. E cairão a fio de espada, e para todas as nações será levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então o próprio Jesus estava dizendo que eles seriam esparramados, que eles seriam novamente, meus irmãos, aspergidos, eles passariam por um tempo de diáspora novamente. Meus irmãos, nós podemos compreender mediante a isso, que isso deu início a partir do ano 70 depois de Cristo, e durou por aproximadamente 1800 anos, aonde o povo ficou disperso, aonde o povo ficou esparramado, aonde o povo ficou, para cada local ficou um punhado de judeu, um punhado de israelita. Meus irmãos, só que eu posso compreender mediante a isso, que assim da mesma forma como o próprio Deus que permitiu a dispersão, era o próprio Deus que estava permitindo com que o povo pudesse se juntar novamente. Mas além disso, meus irmãos, além da vontade de Deus, nós podemos ver que o povo israelita caminhou por humildade diante de Deus. Humildade estava no coração do povo, se arrependeram, compreenderam que precisariam tornar pelo caminho da humildade. E é um texto bíblico que vai nos dizer que a humildade procede a honra. A humildade procede a honra. O povo ficou por 1800 anos dispersos. O Senhor Jesus disse que iriam ser novamente dispersos, mas mediante a profecia de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, novamente o povo iria se juntar novamente. Mas aí, irmão Josué, o povo israelita não fez nada, caminhou por humildade, caminhou por humilhação, caminhou por reconhecimento, caminhou por arrependimento. Muitas das vezes colocamos o povo israelita e crucificamos eles. O povo israelita é isso e tal, pá.
povo israelita, rebelde, truculento e tal. O povo israelita é isso. Ah, meu Deus do céu. Falamos mesmo, com eloquência ainda. Damos até uma rajada de língua estranha. Falamos tanto do povo israelita, mas nos esquecemos que eles eram tão seres humanos quanto nós. E quantas das vezes, ou quantas das circunstâncias, que nós, crentes, caminhamos também pela rebeldia, caminhamos também pela desobediência, caminhamos também pelo fato de não dar ouvido ao Senhor. Quantos de nós, meu Deus do céu, ixi, crucificamos os israelitas, mas nos livramos de nós mesmos, achando que nós somos melhores, mas na verdade, somos seres humanos também, como eles. Caminhamos pela rebeldia, pela desobediência, pelos erros, pelas falhas. Caminhamos, sim. Quantos de nós aqui, mediante a caminhada, dado o momento e tal, você fugiu, como Jonas fugiu do chamado, desobediência, desobedeceu à voz do Senhor e agora está pagando um preço até hoje em dia, cometeu algum erro, algum pecado, infelizmente, a presença de Deus se afastou de você e tal. Alguns, sim, claro. Só que meio a isso, irmãos, nós não podemos apenas nos atar ao que aconteceu, mas nós temos que procurar o caminho da humildade e do arrependimento. Nós temos que caminhar pelo caminho da humildade e do arrependimento. O caminho da humildade e do arrependimento. Vou repetir: o caminho da humildade e do arrependimento. É o momento de nós falar: Jesus, eu errei mesmo. É o momento de nós procurar ajuda mesmo. É o momento de nós recorrer ao pastor mesmo. É o momento de nós recorrer à pastora mesmo. É o momento de nós recorrer a um homem de Deus, um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma mulher de Deus. É o momento de nós procurar conselhos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não procurar da sua vizinha não, a fofoqueira. Vai sair esparramando os problemas. A pessoa problemática, ela não tem nem estrutura para a vida dela, que trará estrutura para nós, para você, para mim. Sim, caminhamos justamente por tais caminhos, mas podemos fazer e tomar por um exemplo como Israel. Apesar deles ter passado por devidas circunstâncias, por não ter dado ouvido para o Senhor, eles reconheceram, eles se humilharam, e então o Senhor pôde abençoar eles novamente, fazendo com que eles voltassem a ter uma pátria novamente. A restauração nacional já aconteceu, que foi o estabelecimento da nação, que foi o estabelecimento em 1947, quando Israel foi tido como um país, foi tido como uma nação soberana. Mas o porquê? Porque eles fizeram a parte deles. Eles caminharam pela humildade e pelo arrependimento. Justamente por isso, irmão Josué, eu fiz isso, fiz aquilo, irmão Josué, a pessoa tal falou isso, falou um monte de coisa de mim, falou da minha vida e assim por diante. Irmão Josué, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Irmão, procure o caminho da humildade, que possamos procurar o caminho da humildade, que possamos procurar o caminho da reconciliação, o caminho do arrependimento. Eu me lembro que o ano passado, eu passei por uma situação no meu emprego, irmãos, e foi uma situação extremamente complicada. Eu discuti com um colega de trabalho, felizmente nós entramos numa discussão, por coisa boba, coisa besta, coisa mínima, coisa supérflua, e aí eles tinham seus problemas em casa, a esposa tem uns problemas na casa dela, passa por problemas psicológicos, de depressão e assim por diante, e ele estava com a cabeça cheia,
E ele me falou um monte de coisa, irmãos. Ele me falou um monte de coisa. E eu, infelizmente, naquele dia eu também não estava muito bom não. E eu falei umas coisas para ele. Coisa boba, coisa besta, coisa pequena. Tudo por conta de um veículo. Ele me falou um monte de coisa, me acusando, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo e tal, e tal, e tal. Sendo que eu nunca dei lugar no serviço para que alguém me apontasse o dedo. E ele me falou um monte de coisa, eu falei também na cara dele, eu falei, rapaz, você não é dono de nada aqui. Você não é o patrão, você não é o gerente, você é tão orelha seca como eu. Então nós estamos na mesma situação, entendeu? Então nós estamos no mesmo âmbito. E aí nós ficamos no final do ano sem falar, sem se conversar. E aí eu me lembro que no início desse ano eu estava lá na minha mesa, estava fazendo um serviço, veio no meu coração, vá lá e peça perdão para ele. Falei, Jesus, mas eu não sou culpado da história, Jesus. O Senhor é bem testemunha disso. Que história é essa? Que história é essa? Quem me acusou foi ele, não fui eu não. E ainda ele falou um monte de coisa para o meu patrão, que eu era isso, que eu era aquilo e assim por diante. Jesus, ele falou um monte de coisa de mim para o meu patrão, e eu não fiz nada disso, e eu não sou nada disso, porque eu nunca dei liberdade, nunca dei lugar. E aí eu fiquei, Jesus, eu não sou culpado. Eu não sou culpado. E aquilo ficou no meu coração, peça perdão. Peça perdão. Peça perdão. Peça perdão. Irmãos. Aí eu pensei bem, falei, eu vou lá. Cheguei nele, bati no ombro, falei, meu irmão, sei que nós entramos numa discussão terrível no ano passado por coisa besta, coisa pouca. Claro que eu não joguei na cara dele que ele estava errado, né? Senão nós ia brigar de novo. Senão já ia ter outra briga. E aí eu falei, meu irmão, eu te peço perdão, reconheço que eu errei contigo, reconheço que eu falhei, sei que o senhor estava com a cabeça cheia com seus problemas, e eu também, infelizmente, não fui compassivo e não tive empatia contigo. Infelizmente também lhe falei um monte de coisa que era verdade, irmãos. E aí eu falei para ele, mas eu te peço perdão, porque eu não quero estar em uma inimizade contigo, não quero estar de mal contigo, quero tão somente ter a nossa amizade como antes, e quero ter tão somente um ambiente de paz e de tranquilidade aqui neste lugar. E aí ele também pediu perdão, e a gente se cumprimentou, e hoje estamos bem. Eu cumprimento ele me cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente dá risada, a gente briga. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, que exatamente, meus irmãos, que tem certas coisas em nossas vidas que não vai adiante, não vai à frente, porque nós não procuramos o caminho da humildade. Mas eu sou o dono da razão, mas eu sou certo. Mas ele que falou, foi ele que me disse, foi ele que me julgou, foi ele que falou para o meu patrão, foi ele. E aí, irmãos, antes disso, eu já tinha montado tudo na minha mente, eu vou falar para o meu patrão, que é ele que é o problema e tal, eu fiz todo o script, toda a mensagem na minha mente, e aí eu não falei nada daquilo, e aí eu fui conversar com o meu patrão, falei sobre outros assuntos, e aí hoje está uma paz, está uma bênção de Deus lá. Mas eu vou falar, olha, não é fácil não, mas temos que procurar o caminho da humildade, temos que procurar o caminho da reconciliação, temos que procurar o caminho do arrependimento, temos que engolir o orgulho, temos que engolir o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente acredita, temos que engolir as nossas razões, temos que engolir tudo isso. Por quê? Porque Deus tem muito a nos abençoar. Deus tem muitos a nos abençoar. Deus tem muito a nos abençoar. Aleluias. E eu vou dizer para os irmãos, ainda recebi um aumento esse ano, hein? Achei que eu ia ser riscado, né? Ia ficar como de escanteio lá, mas não, recebi ainda um aumento ainda do patrão. Deus é bom. Vamos para o terceiro subtópico, restauração nacional. Primeira restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram.
e formaram os nervos, e as carnes recobriam esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto. Essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa de retorno. Vamos estar lendo, meus irmãos, Isaías 66 e o versículo de número 8. Aleluias. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Meus irmãos, isso diz justamente sobre o momento e a circunstância que eles passaram de dispersão, que eles ficaram esparramados. Vamos ler também Ezequiel 36, 24 e depois Amós 9, 14, 15. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aleluias. Amós 9, 14. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto. Versículo 15. E os plantarei na sua terra, e não serei mais arrancadas da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Isso, meus irmãos, era promessa, era profecia para o seu povo, de que eles retornariam, de que eles teriam uma restauração nacional, de que eles novamente poderiam todos juntos se reunir num só local. Isso foi dado e cumprido em 1947 pelo estabelecimento de Israel. Vamos para o terceiro tópico. Aleluias. Terceiro tópico, sobre o milagre do século 20, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Jeremias 30:11. Já abre aí, irmão. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito. Diz a palavra profética, é isso que falta hoje em Israel. Então a restauração nacional foi cumprida e foi completada. Por quê? Porque os ossos se juntaram novamente, houve novamente toda a junção do corpo esquelético, houve novamente a recomposição de nervo, de carne e de pele. Meus irmãos, o corpo estava perfeito novamente. Poderia se ver agora então uma esperança. Por quê? Porque a nação estava estabelecida, a promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. Vamos ler Jeremias 30:11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei o fim a todas as nações entre as quais te espalharei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo, não te terei por inocente. Ou seja, meus irmãos, a vontade de Deus era de que o povo viesse ser aspergido, esparramado, tomado outras direções, mas da mesma forma como a ferida foi aberta, o Senhor estava agora sarando a ferida. O Senhor estava fechando a ferida novamente. Porém, meus irmãos, apesar do corpo estar perfeito, apesar do corpo estar completo, apesar da restauração estar completa,
faltava uma coisa: o Espírito. E aí, meus irmãos, meu Deus do céu, aí nos aperta. Porque justamente, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos pressionar, vai nos colocar na prensa contra a parede, porque não basta tão somente ter uma aparência se não tiver o Espírito do Senhor dentro. E aí vem para nos confrontar mesmo. E aí vem mesmo para nos colocar contra a parede. E aí vem mesmo para nos esmagar mesmo. Por quê? Porque é fácil colocar uma aparência, é fácil aparentar algo bom, algo bonito, algo poderoso, maravilhoso, mas não tem o Espírito. Mas não tem o Espírito do Senhor dentro. Mas não tem o Espírito de Deus produzindo vida. O corpo está perfeito, a nação estava perfeita, o povo estava junto, a nação foi estabelecida, mas está faltando o Espírito. E aí nos aperta, hein? Nós que pregamos, nós que somos líderes, nós que estamos à frente, aí nos aperta, no bom sentido. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que não basta ter aparência, se não tiver conteúdo, se não tiver um enchimento do Espírito de Deus, se não tiver um enchimento da parte de Deus. Não adianta ter uma mensagem bonita, não adianta ter uma mensagem poderosa, não adianta ter um texto poderoso, se não tiver um Espírito de Deus na vida do camarada, se não tiver o Espírito de Deus na vida da pessoa. Aí nos aperta, meu irmão, e meu Deus do céu, e aí me faz correr as lágrimas nos olhos na oração, porque nós reconhecemos então que não somos nós, mas é o Espírito de Deus. Eu me lembro de um testemunho, eu já vou procurar já por caminho, meus irmãos, tá? Eu não vou demorar não. Eu me lembro de um pastor Luciano Subirá, o mesmo. Certa vez ele passou por uma situação, ele teve hernia de disco na coluna, e Deus usava muito ele em cura e tal, e assim por diante. Vou resumir bem. E ele era usado por Deus, e dado momento, numa pregação dele, ele foi pregar num local, e Deus falou no ouvido dele: chame as pessoas que têm problema de coluna. E ele já estava há muito tempo orando: Senhor, me cura da coluna, disco de hernia, Senhor. Minha coluna está mal, Jesus. Diz que ele andava encurvado de tanta dor que ele não aguentava. E ele estava lá: Jesus, me cura, me cura, me cura. E nada de cura. E ele foi pregar numa igreja. E aí o Senhor falou para ele: chame as pessoas que têm problema de coluna. Chame as pessoas que têm hernia de disco, porque eu vou curar elas. E aí diz que o povão veio. O povão lotou a frente. Deus começou a curar. As pessoas começaram a gritar: eu fui curado, eu fui curado, não tenho mais dores. Diz que as pessoas pulavam e corria: fui curado, fui curado, fui curado. E diz que naquele alvoroço todo, aí ele: Jesus, me cura aqui também. Cura eu também, Jesus. Eu vou usar minhas mãos mesmo, Jesus. Cura eu. E aí o Senhor não curou ele. E ele continuou com o problema. Ele estava com uma dor que ele não aguentava ficar em pé, ele tinha que ficar escorado sobre o púlpito. E aí passou-se aquele momento, ele disse: Senhor, por que o Senhor não me curou? O que está acontecendo? Aí Jesus disse para ele: isso é para te mostrar que o dom que está em ti não é para o seu uso, é para o meu uso. Então eu vou usar quando eu quiser. Eu vou usar quando eu quiser. Não é você quem usa o dom, é eu que uso. É eu. E assim somos nós representantes, e assim somos nós pregadores, e assim somos nós que estamos à frente. Não é que nós fazemos, é que o Espírito de Deus nos enche e nos usa. E nos usa.
Não é porque temos dons, não é porque temos talentos que significa que nós somos os poderosos e temos o dom à disposição de nós para nós sair curando e tal. Isso é tão verdade que quem tem o dom de cura não sai curando por aí, não vai no hospital e fica lá. Sai, em nome de Jesus, seja curado, seja curado. Não, por quê? Porque o Senhor é quem usa. É o Senhor. É o Senhor. Isso é até argumento de algum cessacionista que utiliza dessa função da cura para dizer que os dons está cessado, né? Para dizer que os dons não é mais operante nos dias atuais, mas na verdade não. Na verdade é o Espírito de Deus que usa a pessoa e o dom que está nela. Vigiemos, meus irmãos, vigiemos, para que nós possamos dia após dia reconhecer que é Deus quem faz em nossas vidas. Segundo tópico, vamos lá, subtópico. Terceiro tópico, segundo subtópico. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionaram o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Vejamos, meus irmãos, que as potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. E Jerusalém, meus irmãos, Israel é tão interessante que para nós crentes, Israel é o relógio de Deus acerca das profecias, acerca do que há de acontecer. Vamos para o terceiro subtópico. Restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Vamos estar lendo, meus irmãos, Zacarias 12:10 e Salmo 122 e o verso 6. E já estaremos encerrando aqui nesta manhã. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Salmo 122, o verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Meus irmãos, então o que falta tão somente é a restauração espiritual de Jerusalém, de Israel, do povo israelita. Aleluias, que possamos, meus irmãos, olhar para Israel, que possamos amar o povo israelita, que possamos orar pelo povo israelita, e como nós vimos aqui, seremos abençoados. Vamos para a conclusão. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições providas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo, Israel, e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus e essa é o significado da visão do Vale de Ossos Secos. Alguém ficou com dúvida, meus irmãos? Alguma coisinha aí? Me confundi em alguma coisa aí? Eu falei coisa com coisa, às vezes eu falei muito rápido. Marcélia me olhou com a cara, olha. Ai, tô com medo do interrogatório depois, hein? Ainda mais a líder, misericórdia. Meus irmãos, o que eu ia falar para vocês? Revisão do conteúdo.
O que a visão do vale de ossos secos anuncia?